Olá, prevencionistas! Vamos para mais um vídeo para o canal Tem Segurança. E hoje o nosso assunto é gestão de consequência, ou um procedimento para gestão de consequência. Sua empresa tem isso? É logo depois da vinheta. Vamos falar hoje então nesse vídeo sobre a gestão de consequências para desvios. Eu sei que poucas empresas têm esse tipo de procedimento e eu considero bastante interessante, ou realmente seria até imprescindível que todas as empresas tivessem um procedimento de gestão de consequências, porque ali você vai ter todas as diretrizes do que fazer, né? Quais são as regras que existem na empresa que, se quebradas, geram uma gestão de consequência. Então, ter esse procedimento é realmente bastante importante. Vamos falar aqui um pouco sobre esse procedimento, né? Como que ele funciona, né? Para isso, nós vamos aqui na página do meu blog aqui, né? Eu vou mostrar um texto que eu escrevi já há algum tempo, né? E a gente vai lendo aqui. Muito bem, já estamos aqui na tela então. Eu escrevi isso aqui lá em 2015. Gestão de consequências para desvios. Sua empresa tem? Então, como eu disse antes, né? Se sua empresa não tem, seria interessante fazer um procedimento para gestão de consequências. Possuir um procedimento de gestão de consequências é de suma importância para qualquer empresa por vários motivos, mas o mais importante é a prevenção de acidente. Conforme previsto no artigo 482 da CLT, o empregado pode ter seu contrato de trabalho rescindido por vários motivos, e um deles é a dessídia, né? Que pode ser uma falta grave ou um acúmulo de faltas leves. Isso todos nós da área de segurança conhecemos, né? Bom, mas qual que é o objetivo, então, de você ter um procedimento de gestão de consequências? Vamos lá. O procedimento de gestão de consequências ele deve deixar claro, nesse procedimento deve estar claro, né, as regras que, se quebradas, gerará consequências resultantes de desvios comportamentais em relação à segurança, saúde e meio ambiente. Então, nós estamos falando aqui não só de segurança do trabalho, mas também com saúde e meio ambiente. Isso vai de cada empresa, né? Mas o ideal é que você, nesse procedimento, você já tenha descrito tudo isso. Nesse procedimento também deve ficar claro a definição do que é uma falta leve e do que é uma falta grave. Porque quando você for aplicar uma gestão de consequência em cima de uma falta grave ou em cima de uma falta leve, consequentemente essa consequência, né, serão diferentes para uma falta leve ou para uma falta grave. Como a gente já viu aí na CLT, né? Uma advertência verbal até, né? Uma falta leve, até uma demissão, que é o caso de uma falta grave aí. Mas no procedimento deve estar descrito quais são essas faltas que podem gerar então faltas leves ou faltas graves, que pode gerar então essas consequências. E quais serão as consequências para cada uma delas? Bom, em se tratando de faltas leves, o chefe imediato pode aplicar essa gestão de consequências. Então já estamos falando aqui de quem vai aplicar essa gestão de consequências. Isso tem que estar escrito no procedimento também, né? Mas faltas leves, é claro que o próprio chefe, o imediato, ele pode aplicar essa gestão. Agora, não basta aplicar a gestão. É interessante e é importante que isso seja registrado, mesmo que seja uma advertência verbal. O ideal é que isso esteja registrado, porque é o acúmulo de faltas leves que gera uma falta grave. Então, o ideal é que tenha no procedimento também descrito, né, como você vai gerenciar isso, né, as faltas leves, ou mesmo as advertências. A advertência fica mais fácil porque isso vai para o prontuário do funcionário. Mas faltas leves que não tem nada escrito, como é que você vai gerenciar isso? Então, o ideal é estar no procedimento também. Para as faltas graves, é recomendável que seja formada uma comissão para discutir a ocorrência e registrar em ata o teor da reunião. E aí eu estou deixando um exemplo aqui, né? Por que deve ser discutido uma falta grave? Porque nem sempre uma falta grave pode ser, vamos falar, não gosto muito de falar essa palavra, mas vamos falar em culpa aqui. Pode ser que não seja culpa do funcionário, que ele cometeu uma falta grave. E isso pode gerar uma demissão. Se você não tem um procedimento de gestão de consequências, vai gerar uma demissão, muitas vezes injusta, para a pessoa errada, para o funcionário, quando na verdade tinha alguém por trás dele que levou ele a cometer essa falta grave. Então é interessante que essa comissão analise, né, essa ocorrência lá, né? E aqui eu coloquei até mais ou menos que de acordo com o procedimento, número tal, coloca aqui o nome do procedimento que você quiser dar, né? Pode chamar de gestão de consequência ou outra coisa. E aí a data, né, da ocorrência e a data também que você está fazendo essa
A data e local onde você está fazendo essa reunião, né, para discutir esse desvio que aconteceu. Por que eu estou falando isso? Que é muito importante que haja essa comissão, porque eu vi casos em que o funcionário não foi demitido, mas o chefe foi, porque o funcionário não queria fazer atividade, porque ele sabia que estava quebrando uma regra da empresa. E aí, quando a comissão se reuniu para discutir, descobriu isso. Obviamente que a primeira coisa que aconteceu foi o técnico que foi lá e viu o desvio. Então ele chegou no local, percebeu que estava acontecendo aquele desvio em relação a um procedimento que tinha na empresa, e aí, daí para frente, foi tomadas as atitudes até chegar na comissão, né, que analisou o fato e chegou-se à conclusão que os funcionários, não era só um, tinha mais de um, não tinham responsabilidade nessa parte, e sim 2 chefes que estavam atrás deles. Os 2 foram demitidos. Então nós estamos falando aqui de algo bastante sério, né? Porque se não fosse por esse procedimento, eu não lembro quantos funcionários eram, mas provavelmente todos eles seriam demitidos. Então o procedimento estava descrito lá que tinha essa comissão, e a comissão foi lá e analisou e chegou à conclusão real do que estava acontecendo. Aqui vai no nome do funcionário, dos funcionários envolvidos, qual é o registro dele, né, função, e aí gestão de consequência que será aplicada, né, que vai desde advertência por escrito até uma falta grave. E aqui eu escrevi aqui regra de ouro, porque pode ser que em algumas empresas tenha outro nome, mas são regras que, se quebradas, já gera demissão, é uma falta grave e gera demissão imediata. E aí vai ter que definir essas regras também. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso logo abaixo. Aqui o nome, né, de quem está da comissão, né, pode ser vários aí, né? Claro que tem que ter alguém do departamento de segurança nessa comissão. E aqui então falando sobre o que eu estou chamando aqui de regra de ouro, mas na sua empresa você pode chamar de qualquer outro nome aí, né? Mas que são, veja bem, se a empresa não possui, é interessante estabelecer as regras de ouro de acordo com seu ramo de atividade e normas regulamentadoras. Bom, exemplo, trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, movimentação de carga suspensa, sistemas pressurizados, bloqueio de energia, veículos e equipamentos móveis, e assim vai. Vários procedimentos, na verdade, né? Que, se quebrado alguns desses procedimentos, vai gerar aí uma regra de ouro, que se pode chamar de outro nome, conforme eu falei. Então, para cada item desses da regra de ouro, é recomendável escrever um procedimento específico para fim de deixar claro os desvios que serão considerados regra de ouro. Então, dentro desses procedimentos, vai ter lá os desvios que serão faltas leves ou faltas graves que gerarão a regra de ouro, a quebra da regra. Exemplo, a empresa, vou ler aqui, na empresa tem um procedimento que trata de bloqueio de energias que deixa claro que é proibido fazer manutenção com equipamento energizado. Logo, esse é um desvio que gera uma regra de ouro. Então, se alguém for pego fazendo uma manutenção em equipamento que está energizado, é demissão. E, como eu disse, né, essa é uma falta grave que deve ser analisada pela comissão antes de se tomar a atitude final. Nesse mesmo procedimento, pode estar escrito que é obrigatório o uso do cartão de impedimento e cadeados de bloqueio. Então, essa é uma falta grave, se deixar de pôr o cartão de impedimento. Então, vai estar descrito no procedimento. Se isso for definido como uma falta grave, também gera demissão. Se um funcionário deixar de cumprir esses itens, então está quebrando essa regra. Aqui é apenas um exemplo. Então, existe para cada procedimento, você vai definir quais serão as regras, as faltas leves e as faltas graves. Bom, finalizando, como podemos ver, o assunto é bastante amplo e por isso não vou descrever um passo a passo de como fazer esse procedimento. Porque isso vai de cada empresa também, né? Não adianta eu dar um modelo pronto aqui que não vai. Você vai precisar fazer adaptações de acordo com o seu ramo de atividade e com a sua empresa em si. Em todo caso, né, quem tiver interesse em saber mais sobre isso, pode entrar em contato comigo, né? A gente troca umas ideias aí sobre esse procedimento de gestão de consequências que eu considero muito importante aí para você tomar atitudes corretas aí no caso de uma análise aí de uma falta, né, que pode ser leve, grave ou leve, né? E você não tomar atitudes que possam prejudicar alguém injustamente. Então, para que serve então o procedimento de gestão de consequências? Para que você esteja embasado em regras onde existe a definição e todos os funcionários conhecem. Essa é outra coisa muito importante. Todos os funcionários devem conhecer essa regra, esse procedimento, deve ser treinado nesse procedimento e ainda deve, se possível,
ter em mãos quais são as regras de ouro da empresa, aquelas que ele não pode quebrar de forma alguma. Porque sabendo disso, o funcionário vai tomar mais cuidado. Ele vai saber, né, que existe uma consequência para cada ato dele. Então, é para isso que serve um procedimento de gestão de consequências. Eu posso dizer que é uma ferramenta importantíssima na prevenção de acidente. Porque a pessoa, depois de passar por um treinamento desse, ele vai pensar 2, 3, 4, 10 vezes antes de quebrar uma regra qualquer. Porque ele sabe que existe uma punição para isso. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Se alguém tiver interesse em saber mais, então, como eu falei, é só entrar em contato comigo, tem aí meus contatos aí logo abaixo do vídeo aí. Então é só conversar comigo e trocar umas ideias aí sobre esse procedimento. Valeu, pessoal. Até a próxima.